Boa noite, pessoal. Hoje, 12 de abril de 2024, estamos aqui com as lindas do Espaço Cognição. Umas mulheres guerreiras, firmes, assim, empoderadas, que vieram para falar com a gente sobre transtornos, em especial o autismo. A Tati, a Andréia e a Antônia. São psicólogas, psicopedagogas que entendem tudo sobre o assunto. Pode mandar perguntas, pessoal, que se perguntar e souber, vocês vão passar de ano. Pode crer, viu? Obrigada, meninas, de terem vindo. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Na rede Alto Tietê. É uma rede que está vindo agora para Guarulhos, mas assim, todo o Alto Tietê até Guararema, né, Abner, chega. Então, assim, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar na TV aberta também, a partir do dia 1º de maio. Então, vamos ficar famosas, amigas. Coisa se preparem! Coisa boa. Se preparem, que daqui a pouco a gente vai estar dando autógrafo na rua. E, pessoal, eu tava querendo muito que vocês viessem, né, para falar de um assunto que eu vivo muito, que é o autismo e os outros transtornos também. E gostaria que vocês se apresentassem, quem é cada uma, o que é o Espaço Cognição. Fala aí, começa pela Tati, que a Tati eu conheço ela de altas figurinhas. A Tati é minha amiga há muitos anos, a Tati o esposo. E conta pra gente um pouquinho quem que é a Tati. É Tatiane, né? Tatiana. É, a gente fala Tati, não sabe o que termina. Como termina, né? Eu sou a Tatiana Duran e nós somos do Espaço Cognição, é um espaço multidisciplinar. Então, nós temos psicólogas lá, nós temos psicopedagogas, neuropsicopedagogas, reforço escolar, toda essa questão das dificuldades das crianças. Dos adultos, a gente atende também adultos e jovens também. Então, o que a gente pode atender nas dificuldades escolares e pessoais, nós estamos à disposição. Obrigada. E quem é a Tati? A Tati, vem cá, a Tati é psicóloga. Sou psicóloga. E é a responsável pela clínica, é isso? Isso mesmo. Ah, então tá bom. Agora, a questão, como que surgiu o sonho da Tati e das amigas, né, montar o Espaço Cognição? Na verdade, o Espaço Cognição, esse já é o nosso 3º ano, né? Eu já fazia atendimentos em salas comerciais, de forma mais individual mesmo, né? Mas existia ali o desejo de ampliar esse atendimento, porque às vezes vinha pacientes para mim que de repente a demanda não era emocional, às vezes era uma outra questão, às vezes um transtorno, tinha outras questões que eu não podia cuidar, então eu precisava encaminhar essa pessoa, essa criança para outro profissional. E a dificuldade, né, de encontrar um profissional que consiga fazer esse trabalho e que tenha ali um vínculo, de certa forma, com a gente, para ter um andamento bom, né? Então, quando a gente tem vários profissionais de diversas áreas no mesmo lugar, tanto a gente consegue conversar sobre essa situação e a gente vai alinhando, como a gente pode, de repente, olha, fizemos aqui a avaliação, não é comigo, é com a psicopedagoga, é com a neuropsicopedagoga, e a gente consegue ir conversando e passando o histórico e trabalhando juntas. Então, eu tinha uma dificuldade, às vezes, em encaminhar, e aí o paciente ia para alguma profissional que a gente perdia o contato. Então, às vezes, permanecia na terapia, mas, por exemplo, ia para uma psiquiatria. E aí a gente não tinha esse contato, então lá era uma coisa, aqui era outra. E como na psicologia as terapias são mais frequentes, por exemplo, do que uma consulta psiquiátrica, existia uma dificuldade de acompanhar, por exemplo. Esse paciente, exatamente. Né? Vocês chamam como paciente, não? Ou não? Sim, como paciente, né? Sim. E então a gente já vinha esse sonho de poder ampliar. Então, no primeiro ano que eu fui para um espaço sozinha, né, já não estava mais dentro de um prédio comercial de alguém, eu fui junto com uma neuropsicopedagoga chamada Kelly Moreno, maravilhosa, e que a gente começou a fazer um trabalho juntas, mas também ainda trabalhávamos dentro da escola. Então, realmente ficava um pouco corrido para nós, e ela acabou optando, né, por questões particulares também, ficar só dentro da escola fazendo esse trabalho também, mas dentro de escola. E aí eu fui, então, conversando com as pessoas que eu conhecia, outras psicólogas,
e que foram me indicando as meninas. Então, na verdade, nós não nos conhecíamos. Depois é que a gente foi descobrir que, assim, a gente tem amigos em comum, né? A gente foi descobrindo que o mundo é pequeno mesmo, mundo é muito né? pequeno. Que a gente estávamos muito próximas, né? Com pessoas em comum, mas a gente não se conhecia. Então, foi mesmo por indicação de pessoas que eu tinha proximidade, e a gente foi se juntando, e aí o santo deu bateu, certo, engraçado, sabe? tem que ser, né? Tem que ter aquela química, né? Exatamente. Tem que falar assim, realmente, como você falou, o santo tem que bater, você tem que falar assim, essa aí é parceira mesmo. Isso mesmo. E aí foi dando muito certo, né? Então a gente hoje a gente tem um relacionamento como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Que e legal. Profissionalmente casou, assim, as nossas ideias, o que a gente gosta de trabalhar, como a gente gosta de trabalhar, a gente aprende uma com a outra e... Enfim, tá dando muito certo. Que bom, graças a Deus, né? Amém. É daí para sucesso, né? Cada vez mais. Isso mesmo. E a Andréia? Quem é a Andréia? Eu sou professora há 30 anos já, né? E a psicopedagogia está chegando na minha vida, apesar de ter tempo de formação, né? Estou no Espaço Cognição por indicação, né? Como a Tati falou, por amiga em comum. Que legal. E a gente tem aprendido muito mesmo, né? Então a gente está sempre dialogando. Eu gosto muito da área da aprendizagem, da dificuldade de aprendizagem. Ao longo da minha vida profissional, eu sempre me dediquei a isso, né? Eu fiquei 8 anos em atendimento educacional especializado, 2 anos com crianças com dificuldade de aprendizagem, e agora, por opção, eu volto para a sala regular para me dedicar ao consultório, né? E trabalhar em parceria com as meninas. Mas a dificuldade de aprendizagem é a minha praia. É a sua praia, que bom. E aí entra os autistas, os outros transtornos, todos. A psicopedagogia, ela engloba todos os transtornos, é isso? Isso. Assim, em questão de dificuldade de aprendizagem. Dificuldades e transtornos, né? Porque, como eu tava falando, né, antes de chegar na Antônia, a gente, quando é mãe, que nem todo mundo sabe que eu sou mãe de um autista, a gente fica numa sinuca de bico, praticamente, porque a gente não sabe pra que lado corre. Né? Ele não aprende muito bem na escola, onde que eu levo? Ele tem dificuldade em matemática, em português, ele tem dificuldade na fala, ele tem dificuldade no raciocínio. Então, assim, essa parte da gente saber qual que é o profissional é muito difícil. Né? É complicado. E a Antônia? Quem é a Antônia? Seja bem-vinda, gatona. Obrigada. Então, eu sou... auxiliar de enfermagem. Olha! Há 10 anos eu trabalho na Prefeitura de Guarulhos. Parabéns! E eu me formei psicóloga o ano passado, né? Olha! Então eu estou aí iniciando as minhas atividades como psicóloga e também fui indicada para trabalhar com a Tati, com as meninas do Espaço Cognição, por uma amiga em comum também. Que legal! E assim, tem sido uma parceria muito boa, de muito aprendizagem, agradeço a oportunidade, né? Amém! E assim, uma completa a outra. O espaço multidisciplinar, ele tem essa vantagem, porque como ela falou, não existe aquela dificuldade de ter que encaminhar. Se eu perceber que o meu paciente tem uma necessidade a mais, eu já vou na minha colega que pode auxiliar e eu já tenho o apoio dela e juntas a gente consegue ter um melhor desempenho e um tratamento melhor para essa criança, né? Ai, que bom. Então, estamos aí com força total. Amém. E é só sucesso. Preparada para poder atender mais e mais, se Deus quiser. Preparada para os desafios, né? Cada vez mais, não são mesmo. É verdade. E é como se fosse puxando uma linha de um novelo de lã, né? Começa a puxar. E eu digo assim, quando você... A gente do lado de mãe também, né? Porque a gente começa a entrar nessa onda de terapia, que é bem exaustivo, né? Sim. E aí você começa a julgar as pessoas. Fulano parece que é TDAH, aquele ali parece que é autista. Eu acho que vocês também, né? Sim. A gente, sem querer, a gente lauda no cérebro. Nem pode, mas a gente fica assim, aquele ali não tem laudo não, mas é tal coisa. Ou ele sai de uma das salas, aí uma já olha pra outra e fala, é isso, né? Isso, com certeza. É assim mesmo. É verdade, a gente faz isso com a gente mesmo, né? A gente começa a falar. A gente faz? Tem algumas características que eu acho que eu preciso avaliar, né? Com pedir
Pede para certeza. colega avaliar, a gente tem isso também. Eu acho, é isso mesmo. Eu acho, todo mundo, todas as pessoas do mundo deviam passar, assim, por uma triagem de psicólogas, neuropsicólogos, porque assim, cada um tem um tipo de coisinha. Tinha alguma coisa tem, entendeu? Que não tá ali dando curto. se for ver a fundo, ninguém é perfeito. O bom de estar no espaço multidisciplinar é que você corre, né? Você corre, né? Pedir ajuda lá. Verdade. E quando as mães chegam lá? O que mais levam para vocês? Adultos, crianças? Chega o autista em si para vocês? Qual que é a maior procura de vocês? Olha só, na verdade a gente vão adultos, muitos adultos, a gente recebe muitos adultos lá. Uhum. Hoje, eu posso dizer que o número de adolescentes é a procura maior. Sério? Né? Vem sendo, né? Porque tem aquela fase que os pais têm a dificuldade ali de lidar com a adolescência, né? Porque tem aquela parte aborrecente, né? Que é complicada. E às vezes os pais, eles têm dúvidas, né? Se isso é natural, se é o normal que todo mundo fala dessa fase mais difícil, mais desafiadora. Mas eles ficam com dúvida, será que tem alguma coisa, né? E eu arrisco dizer que é um público mais difícil também. Porque é um público que não gosta muito de falar deles, né? Então a gente tem ali todo um cuidado para poder ir falando e perguntando, ganhando a confiança, para a gente poder fazer uma avaliação. Mas hoje tem sido, eu acho que o número maior, assim, de procuras tem sido dos pais para os adolescentes. Até ia te perguntar uma coisa aqui. A questão do adolescente, né? Que você falou assim, porque assim, eu já vivi isso e tudo, porque eu tenho 3, né? Então, cada um numa fase. Aí, a questão do adolescente, por esse mundo virtual, de Instagram, YouTube e tudo. Você acha que eles se fecham mais por isso? Um pouquinho mais, né? Porque eles começam a achar que eles vão encontrar respostas para tudo. O Dr. Google, né? Exatamente. Eu sempre dou um Google em tudo. Até eu, velha, desse jeito, já tô... Eu vou lá e eu falo, meu Deus, será que o Dr. Google responde? Mas não é nem tudo o Dr. Google responde. Às vezes ele dá mais dúvida. Com certeza. Né? Do que a gente ia atrás. Coloca lá que você tá com dor de cabeça uns 2 dias. Nossa, parece até que tá com tumor no cérebro. Sim, é um perigo. É muito perigoso. Mas eles sentem essa confiança, exatamente por ter essa resistência, às vezes, de perguntar, de conversar com adultos, com os pais, principalmente. Eles vão pra internet achando que tem a resposta para tudo lá, né? Então, é um perigo. É um perigo mesmo. Sim. É verdade. E a questão, assim, do laudo. O laudo lá na clínica não faz o laudo, né? Não lauda, porque não tem neuropsicólogo lá ainda, né? Isso mesmo, não tem ainda. Mas vocês conseguem encaminhar. Sim. Então, assim, os pais podem procurar vocês quando tá desconfiando de um autismo, alguma coisa assim, que vocês conseguem dar uma pré-avaliada e cuidando dessa criança, desse adolescente, desse adulto, se for o caso, mas aí se vocês acharem necessário, vocês encaminham para o neuropsicólogo. Exatamente. A gente costuma dizer que a gente faz o rastreio lá, né? A gente usa assim. E, na verdade, a gente encaminha, mas boa parte desses diagnósticos, né, desses laudos, as pessoas vão precisar da ajuda psicológica, da psicopedagoga. Então, na verdade, a gente encaminha para, de fato, ter ali um laudo que a gente não pode fazer, né? Mas a gente já também orienta os pais, né, a pessoa do cuidado que ela tem que ter também, né, nas intervenções que a gente fala, né? Entendi. No caminho aí, o quanto ela vai precisar aí desse apoio psicológico desde as crianças até os adultos. E, Magali, tem acontecido, né? A gente tem avaliado bastante adultos. Sério? Né, que com bom. autismos. Isso é maravilhoso. Eu também acho. Porque, assim, há uma quebra de uma barreira, né, que as pessoas colocavam. E hoje a gente tem essa procura da avaliação e a gente vê o quanto muda a vida das pessoas. Muda. Porque até então ela viveu uma vida inteira se culpando, se julgando, se cobrando de alguma coisa que ela não tinha condições, ela tinha algumas limitações para fazer, né? E descobrir isso, embora algumas pessoas acham que isso é horrível, né? Poder descobrir, né? Ter um laudo de autista, isso é libertador. É libertador. Né? Porque a pessoa vai poder cuidar daquilo que, de fato, ela tem uma limitação e ela sofreu uma vida inteira por ter essa limitação. Né? Se culpando, achando que era menor, menos que todo mundo. É isso mesmo. Eu vivo isso, que eu falei, através do Rafa, a gente foi procurar lá em casa e o ano passado eu fui laudada TDAH.
Sim. com ansiedade. Então, assim, depois disso eu comecei a fazer terapias, né? E tudo, aí até a neuro agora passou a Ritalina, eu não acostumei com a Ritalina, porque acelerou demais meu coração, eu já tenho pressão alta. Sim. Aí passou um remédio mais tranquilo, mas assim, é como você falou, é libertador por quê? Você fala quanta coisa eu fiz errado e achando que assim, que a culpa era minha e era algo que eu não podia controlar. Sim. Né? E às vezes, assim, eu nem posso abrir aqui, mas assim, quantas pessoas você vê que tá em volta de você, que às vezes chega numa situação que perde a vida. Sim. Tem um conhecido nosso que perdeu a vida e eu falei assim, porque se meteu numa encrenca boba, eu tinha certeza que ele tinha ou autismo ou TDAH. Sim. Mas por assim, como é que se diz? Por não ter sido laudado antes, né? Sim. E teve um comércio, tudo, e nesse comércio acabou que deu problema. Mas assim, eu falei assim, esse rapaz tinha alguma coisa, algum transtorno. Então, quantas pessoas, porque assim, que nem eu falei lá, depois a gente chega a falar disso aí, quantas pessoas estão escondidas nas próprias amarras mentais que ela tem por falta de conhecimento, de autoconhecimento. Então, Exatamente. assim, eu acho libertador. Eu sou apaixonada por essas coisas mentais, assim. Falar assim, você é doido, você vai procurando coisa. Mas não é, porque assim, eu acho que tudo começa aqui na cachola, não é? É. Tudo, você fica doente, o corpo adoece, você tá aqui, ó. É aqui que você tem que cuidar primeiro, depois você cuida do resto. Sim. É porque aqui que dá ânimo pra você ir pra academia, aqui que dá ânimo pra você ir pra um salão, ir namorar, ir não sei aonde, trabalhar. Se aqui tá ruim, já era. Né? Sim. E é o que está acontecendo nas escolas, está acontecendo em vários lugares. E assim, antes de passar para a Andréia, o que eu ia te perguntar? As mães, as amigas, os colegas, que nem eu falei, ontem eu fui mexer no cabelo, fazer uma tonalização mais natural. Aí a minha cabeleireira falou, Maga, eu tenho um irmão de 27 anos, ó Camila, eu vou falar de você. Eu tenho um irmão de 27 anos e a gente está desconfiado que ele é autista, né? Aí eu falei assim, qual que é o maior... assim, a maior dúvida de todo mundo. Aonde eu vou? Porque ninguém sabe, porque assim, fica atirando para muitos lugares e tudo isso é muito caro, né? Sim. Assim, que nem, graças a pessoal, Espaço Cognição não é caro, é acessível, vocês podem ir, tem tratamento para todo mundo com preço justo e qualidade. Viu? Ó, quero meu jabá, hein? Então, assim, as pessoas não sabem. E aí a inquilina do meu pai lá falou, Maga, eu acho que meu filho tem, Magali, eu acho que meu filho tem alguma coisa. Eu já levei em tantos lugares, eu não aguento mais gastar. Então, assim, as pessoas não sabem aonde ir. Primeiro, aonde que a pessoa vai quando tá desconfiada de alguma coisa? Quais são os principais sintomas e aonde ela vai? Na verdade, isso vai depender muito de cada pessoa, né? Se ele é um adulto, por exemplo, algumas coisas vão ser muito pessoais dele, né? Mas assim, algumas coisas como típico, né, de um autista, a questão social, por exemplo, isso vai aparecer muito, né? Então, a pessoa, normalmente é uma pessoa que tem dificuldades no ambiente de trabalho, então, ou ela entra e sai com muita rapidez, ou ela nem consegue entrar no mercado de trabalho, né? É uma pessoa que não senta ali junto com a família, que não tem um círculo de amizades presenciais, porque às vezes eles até falam, eu tenho um monte de amigos virtuais, né? E não tem. Então, assim, a questão da comunicação mesmo, né? Então, aquilo que a gente fala que já vai aparecer e que é um sinalzinho de alerta na criança, também é no adulto, né? Entendi. Então, é um adulto que vai ter a dificuldade de comunicação, verbal ou não, e de socialização, né? E o ideal é procurar, sim, essa questão do psicólogo, por exemplo, para que primeiro possa trabalhar essa questão também de aceitação quando é adulto, porque é muito difícil também, em alguns casos, né? E preparar isso para depois ir lá procurar a neuropsicóloga e não deixar de fazer esse retorno à psicóloga, esses outros atendimentos. Então é bom, até para não assustar, né, assim, às vezes você vai falar para um adulto, vai lá na neuropsicóloga que ela já vai, né? Vai te laudar. É bom ir antes em outro, né? Sim, é bom assim, ir num profissional que possa te preparar também para isso e que faça sentido para você também, né, ir procurar esse laudo. Porque também se não faz sentido, se não vai mudar nada na tua vida também... Não adianta. Não adianta. Uma criança, assim, que nem no meu caso, o Rafa, o problema maior do Rafa foi a fala. Ele não era muito de olhar nos olhos, né, essas coisas. Quando eu ia trabalhar, eu passava o dia inteiro lá na loja. Quando eu voltava, ele não tava nem aí pra mim. Então eu falava, esse moleque não gosta de mim. Eu falei, só gerei, mas assim, ele não me ama. Mas porque ele não tinha esse contato, né, da gente, de olhar pros olhos da gente. Essa saudade que os outros filhos têm, que as outras pessoas têm. Ele era uma criança fria,
Entendeu? Então eu falei, alguma coisa tem de errado. Só que aí todo mundo fica, não, é coisa da sua cabeça. É coisa, não tem nada, não tem nada. Principalmente assim, o pai, né? Fica assim, não, é porque ele é menino. Nós temos as outras duas, as meninas, não tem nada a ver. Sim. Então, assim, aí quem foi o meu norte foi a fono. Aí a fono pegou e falou assim, olha, mãe, realmente ele tem muito atraso na fala, mas tem mais coisa aí, né? Sim. Aí eu falei, aí a gente foi começando a ir para um lado e para o outro, mas assim, você acaba gastando coisas que você não precisa e que você fica procurando caminhos. Sim. Mas é bom, que nem você falou, eu acredito que o neuro, se for um adulto, né? Sim. E criança, né, levar na clínica de vocês, ou então levar no psicólogo logo de cara, ou numa... A psicopedagoga também consegue ter uma nuance, né, de alguma coisa tá acontecendo, não é? Isso, a gente consegue acolher, né, essa criança, igual você perguntou. Quem é o público que chega lá, né? O público que chega lá é a criança com dificuldade de aprendizagem. Né? Então, esse é o foco da psico. Isso. Mas aí, quando você vai olhar, vai fazer a avaliação, fazer a triagem com a criança, você percebe que ela tem muitos prejuízos nas funções executivas, né? Ela não tem controle inibitório, ela tem ansiedade, e aí ela não se concentra, e aí os pais começam a apresentar muito prejuízo na aprendizagem, muito. Então, crianças de 5º ano que ainda não dominam o sistema de escrita. Nossa. E aí o pai se atentou agora, né? Mas quando você vai fazer a anamnese, eles começam a pontuar coisas lá de trás, que você fala, olha, já era sinalizador. Né? Tem alguma coisa, então a gente consegue fazer o rastreio, fazer alguns testes com a criança e dar a devolutiva para o pai. Olha, ele precisa continuar com o psicopedagogo por causa da parte pedagógica, mas é importante que você procure o neuropsicopedagogo, o psicólogo, porque às vezes as questões emocionais estão por trás desse não aprendizado da criança. É verdade. Hoje, o celular, ele tá tirando muito a atenção da criança, né? Ela não consegue manter a atenção na aprendizagem. E aí, a gente tem aquela sensação de que ele tá concentrado, que ele tá no celular, e ele não está concentrado, né? Ele está só trazendo informações, mas ele não consegue se comunicar. Então, você chega num ambiente, as crianças estão com 3, 4 celulares, que você fala boa noite, ninguém te responde. Não, cada vez mais tá o mundo mudinho. Né? Então, quando você começa a falar para os pais mexerem um pouco nessa rotina de, olha, eu tô fazendo uma coisa, tenta organizar seu quarto, guardar seu tênis, fazer uma lição, a criança, ela fica rodando. Eu tive uma devolutiva de uma mãe que ela falou, eu fiquei com dó dela. Porque ela rodava, olhava pro celular, voltava pro foco. A mãe? A mãe ela falou, ela ficou totalmente perdida sem o celular, né? Então, hoje, o celular, ele tá trazendo esse déficit de aprendizagem. É isso que eu ia te perguntar. Existe também essa coisa do... crianças, eu já fiquei sabendo até de laudos feitos, e na verdade é vício em tela. Exatamente. Né? E aí, quando você volta para o estudo sistemático, ele não dá conta, porque ele não consegue se concentrar, porque não é o aparelho. A ansiedade tá grande, então mesmo. Ele quer vir fazer a lição, mas termina rápido, e aí não faz certo, né? E aí vem as questões familiares, a mãe dá bronca, a mãe põe de castigo, e tira o celular, só que ele tá tão centrado no celular que só piora, né? Então, é como se você tivesse que fazer o desmame do celular. Isso que eu ia falar. Assim como a gente faz da medicação, você precisa fazer o desmame do celular. Retirar ele de uma vez não adianta. Porque a ansiedade aumenta. É verdade. Então, lá no consultório, com o acompanhamento psicopedagógico, a gente consegue trabalhar a atenção, a concentração. E eles gostam, porque é tudo através de jogos. Né? Então, eles acham que estão lá brincando e a gente está lá avaliando. E aí, depois de 8, 9 sessões, a gente chama a família, faz a devolutiva e faz as indicações dos especialistas. Isso aí, eu vou fazer a pergunta pra você já, mas tem tanta mensagem aqui que a gente precisa ler. Tem 207 pessoas ao vivo, graças a Deus. E vamos ler um pouquinho aqui, senão o pessoal fica bravo. Carlos Silvas falou assim, profissionais excelente, mandando beijo pra vocês. Ellen Silva,
Confio de olhos fechados. Maravilhosa. Quem é a Ellen? Ellen é diretora escolar do Colégio Unicultura. É a Ellen. É a Ellen, beijo da Magali e da Nicole, lembra de nós? Eu. Caio é uma dica suspeito, né? É verdade. Que acompanha. A Ellen, eu conheci a Tati lá no Unicultura, que a minha filha, ela era coordenadora da minha filha. Entendeu? Ellen é maravilhosa também, né? A gente tem feito os acompanhamentos na escola. Top! Beijo, Ellen! Quero trazer vocês aqui, viu? Ellen, Traz. A patroinha, pode chamar a patroinha. Eu quero... O Carlos tá mandando, é difícil ser humilde quando se é brilhante, mas você consegue ser humilde e brilhante. Olha! Cláudio Luve, boa noite. Ele tem um programa aqui, esse Cláudio Luve, fala de RH. Beijo, amigo. Boa noite. Parabéns pelo programa. Obrigada. Podcast Pod Celebrity. Boa noite, pessoal. Muito show esse tema. Parabéns, Maga e meninas. Fire Digital Fire. Parabéns pela live. Tá muito legal. Débora Machado Guerra. O que devo observar em meu filho para identificar se ele é autista ou não? Então, quer responder, Antônia? Pode responder, gata. Pode ser. Vai lá. Então, tem mais pergunta. Uma questão muito importante que a gente precisa falar para os pais. O pai, a mãe, que fica bastante tempo com a criança, então eles vão percebendo. Então, muito cedo, nos primeiros meses, já é possível perceber alguma coisa na criança quando ela tem o transtorno ou o autismo ou um outro transtorno. Então, assim, aquela questão da criança não olhar nos olhos, né? A criança não querer muito contato, abraço, beijo, né? E aí a criança vai crescendo, aí vem as outras questões. A criança não se concentra, como a Andréia estava falando, né? Ela não se concentra muito tempo em uma coisa, já vai para outra. Tem dificuldade em coisas simples do dia a dia, né? Então, assim, a mãe e o pai são as pessoas mais apropriadas, as pessoas que estão próximas no convívio diário, né? Então, se atentar a esses sinais. Entendi. E o quanto antes procurar um profissional, o que a gente orienta primeiro buscar é um psicólogo, que é a porta, né? Para que venha buscar os outros se houver a necessidade, né? Então, eu deixo essa dica, né? Para os pais se atentarem a esses sinais. Porque aí a criança vai crescendo e ela vai demonstrando outros sinais, né? Os sinais dos gestos, né? Que quando ele tá maiorzinho, ele já apresenta ele bastante. Repete muito, né? Ele tem muitas tem o nome estereotipia, né? Isso mesmo. Estereotipados, né? Movimentos ou tem estereotipados. Hiperfoco, né? Ou ele tem hiperfoco ou tem seletividade alimentar. Também. Você tá tentando várias alimentações e ele não aceita nenhuma. Né? Então, precisa ter o foco nisso. Para se enquadrar no autismo, é vários itens, né? Não é só assim, porque tem vários. Uma coisa, já é autista. Não, né? São vários. Não. Entendi. Que a gente quer já convidar de antemão as meninas para um novo tema que a Antônia vai fazer. A gente vai fazer uma palestra, né? Antes me convidaram quem sou eu para fazer uma palestra com essas topzeiras, essas meninas aqui, né? Dia 27 de abril vai ter uma palestra no Céu, lá é Presidente Dutra. No Céu Presidente Dutra, a partir das 9 da manhã. A partir das 9 da manhã. E a Antônia vai falar de cuidar de quem cuida, que é um tema que a gente quer trazer para falar só sobre isso. Porque como é difícil, né? É só olhar para a criança, para o adolescente, para o autista, e não olha para quem está cuidando, e a pessoa sofre demais. Que nem eu falei assim, eu participo de vários grupos de mãe de autista, e como existe mãe que está se matando, como existe mãe se suicidando, como existe mãe abandonando porque não dá conta. Sim. Entendeu? Então, assim, porque não falava antes? Porque ninguém sabia, né? Eu escutei esses dias, uma pessoa falou para mim assim, eu tenho uma pessoa na família que abandonou quando era adulto, porque não deu conta. Então, assim, isso não pode acontecer mais. Sim. Então, assim, por quê? Porque aquela pessoa que cuida de um autista ou de alguém que tem um transtorno, ela não é olhada, ela não é vista, entendeu? E ali é um ser humano, né? Então, precisa ter esse cuidado de cuidar de quem cuida. Bom, Débora, beijinhos, já respondemos. Vamos pro próximo. Tarcísio Santos, boa noite. Excelente escolha do tema do programa. Beijos, Tarcísio. Não sei quem que é o Tarcísio, mas beijo. Pessoal, não esquece, o nosso canal é @podnarede. É um canal da Rede Alto Tietê,
que é uma rede grande de TV que está vindo agora com a gente a partir do dia 1º de maio. Nós vamos para a TV aberta também, se Deus quiser, estamos chique, hein? Mas assim, temos o próprio YouTube, que chama @PodNaRede. Não é só para assistir, coloca lá o sininho, dá um like, compartilha, para você não esquecer de todos os podcasts que tem. E qualquer dia você pode ser convidado para vir aqui também, viu? Para falar com a gente. Aí aqui, ó, Luciana Prates, sucesso, Tati, um beijo. Ricardo Lucizano. Meu marido. É hoje que vai ter beijinho! Os maridos, parabéns! Até tossi aqui. Parabéns, profissionais. Excelente trabalho sobre a divulgação do autismo. Cleiton Ribeiro, é verdade que as pessoas autistas têm interesses específicos? Sim, né? Como a Andrea falou, né? O hiperfoco, né? Uhum. Então, normalmente tem sim. Eles podem até trocar, né? Esses sistemas, né? Por algum tempo. Mas eles ficam focados, por exemplo, algumas crianças em dinossauros, né? Quando é mais um pouquinho mais rápido, às vezes nos estudos, às vezes um personagem. Então, assim, eles focam naquilo e você pode perguntar qualquer coisa que eles sabem tudo, é incrível, né? Tem crianças que sabem tudo sobre dinossauros, tudo, que você nem imagina, né? Eles já leram, já procuraram, já sabem tudo. Então, sim, é uma das características, né? Eles têm hiperfoco. E a gente tá vendo... E a gente tá vendo também agora, através do canal do Mion, né? Que ele tem mostrado as habilidades, né? Então isso tá ficando muito evidente. Eu acho isso fundamental para as famílias. Eu acho que isso traz vida pro lar. Muito bom. Sabe? Traz esperança. Porque você olha e fala, meu filho, meu marido, meu sobrinho, eu posso ter sucesso. É isso mesmo. Né? Eu tenho minha habilidade, como já mostrou lá, que tocam instrumentos, que pintam quadros, né? Que dançam. Então, trazer isso da mídia para as pessoas e a gente também fazer os eventos mostrando isso para as comunidades traz esperança, né? Traz. Porque eles estão aí e a gente tem aprendido mais com eles. É, né? muito. A gente fala, eu ensino. Não, muitas vezes você aprende muito com eles. Aprende mesmo. Sim. Eu queria mandar um videozinho aqui do Rafa bem rapidinho pro Abner, pra ver se consegue colocar pra gente aqui, que houve um acontecido essa semana, muito chateada num colégio aí de Guarulhos. Nem quero falar o nome pra dar muito ibope pra eles, mas assim... das pessoas ainda de ser um tema, por isso que assim, 1 hora não dá pra gente conversar sobre tudo. Não dá. Não dá, é muita coisa, o tempo tá acabando. E assim, é muito preconceito com eles ainda, não entendem. E o que eu acho, o preconceito maior vem de dentro de casa. Porque além da conscientização, deixa eu ver se eu consigo aqui, da conscientização da escola, tem que começar a ter conscientização em casa. Sim. Entendeu? Porque que nem aconteceu o que essa semana? A professora deu uma saída da sala, como não tem 2 pessoas na sala, um menino bateu no outro que era autista. E por sinal, só quem foi expulso da escola foi o autista e não o outro que bateu, né? Então assim, infelizmente ainda nesse mundo mercenário, que é o que eu vou falar a verdade, né? Eles pensam muito em números. Então, assim, expulsaram um autista porque o autista dá problema, né? E é o que eu vejo, assim, o que eu passei muito. Falei, esse ano meu filho tá indo na 6ª escola já. Ele tem 7 aninhos. Por quê? Porque as escolas chegam em você e falam assim, é porque a gente não sabe educar, porque a gente não tá preparado, as nossas professoras não têm curso ABA, não sei. Mas na verdade, assim, é um jeitinho delicado de falar, por favor, tira. Entendeu? Entendi. E aí, quando chega esse ponto, eles dão um jeito de expulsar, né? Então, por quê? Quando tiver uma conscientização maior de toda a população que o autismo é um jeito diferente de ver o mundo, para essa palhaçada, né? E é verdade, é cada vez pior. E o que eu ia te perguntar, Antônia? Como convencer a família quando tem um pai que tem preconceito? Geralmente a mãe é mais aberta, né? Às vezes pode até o contrário. De procurar ajuda para aquela criança. Porque ainda tem o preconceito às vezes, que nem agora eu falo de boa, mas não deixavam eu falar. Meu esposo não deixava, meus pais, Deus me livre. Não fala pra ninguém o que ele tem. Falo, gente, as pessoas têm que saber. Sim. Pra poder todo mundo entender. Sim. Mas ainda tem um tabu até hoje. Como fazer essas mães, esses pais entenderem
que precisam procurar ajuda. Assim, o que eu quero dizer? Eles entenderem que eles têm que ir atrás para ajudar o próprio filho. Como convencer o pai? Entendeu? Então, é uma questão um pouco difícil, né? Porque, assim, nós temos que lembrar que essa família que tem uma criança que precisa de um cuidado diferenciado, essa criança, em torno dela, existiu ali uma expectativa, né? Então, esses familiares, eles vivem, sem eles se darem conta, eles vivem um luto ali por causa daquilo. Existe né? um luto primeiro, né? Sim, eles não se dão conta que eles estão rejeitando aquela criança. Então, eles precisam fazer um acompanhamento para que eles possam lidar com essas questões, né? Resolver primeiro isso e depois ajudar essa criança. Então, assim, fica difícil pra gente convencer. A nossa arma é o conhecimento, né? O que nós estamos fazendo aqui, a gente está divulgando, mostrando que não é bem assim, que pode ser feito algo e que essa família pode viver bem com essa criança, ela pode se desenvolver perfeitamente, ela pode aprender e esse convívio familiar pode ser bom, né? Porém, a nossa arma é isso, é a gente divulgar, fazer com que esse conhecimento se torne real, porque nas mídias tem muita informação, porém as pessoas estão pobres de conhecimento, porque quando ela busca o conhecimento, quando ela lê sobre o assunto, quando ela vê em alguma coisa, em algum lugar, isso vai abrindo a mente. É o conhecimento que abre a mente, né? Quando a pessoa não quer, fica difícil pra gente ajudar. Fica demais. E outra coisa que tem que ficar bem claro, né, Magali? Quanto antes iniciam, né, as intervenções, muito mais rápido, né, a gente tem resultados, né? Então, aquilo que a criança tem muita dificuldade, ela vai, com os atendimentos, com o acompanhamento, ela vai aprendendo. E aí, os resultados, né, assim, a forma dela se comunicar, dela se desenvolver é muito melhor e mais rápida do que se essa família ficar negando, até uma hora que, de repente, não dá mais, né? Não dá mais. Mas aí, não é que seja tarde, né? Mas, de fato, é mais demorado, né? Para que a criança possa se organizar naquilo que ela precisa. Né? O que eu ia te perguntar também, se dá tempo, Abner? Dá, né? Que tá dando 8 horas, mas acho que dá. Muitas coisas que acontecem com o autista, o pior é a comorbidade, né? Porque a gente falava assim, é autista. Mas, assim, todos eles têm a maioria tem uma comorbidade, né? Que nem no Rafa agora, a gente já desconfiava, mas descobriu o TDAH. Tem alguns que têm o TOD. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. O que é o TOD e o que é o TDAH num autista? Então, na verdade, o TDAH, ele pode fazer toda essa questão que a Andreia colocou, né? Que a maior dificuldade vai aparecer aí no aprendizado mesmo, né? Ela vai ter um déficit de atenção, né? Então, por exemplo, tudo que caiu ali, uma coisinha vai tirar a atenção, né? Embora ela tenha o hiperfoco, mas em outras questões ela não vai conseguir se desenvolver bem, né? Por isso a psicopedagoga trabalha essas outras questões, né? O TOD é aquela questão do desafio, né? Então, assim, é muito difícil também para a família quando há essa comorbidade, né? Porque eles são desafiadores de verdade. Então, assim, se você fala sim, vai ser não. Se você fala não, vai ser sim, né? Entendi. E mesmo que não seja aquilo exatamente que eles querem, mas é porque, né, o transtorno faz isso, né? Faz com que eles te desafiem a questão das regras. Eles não gostam de regras, né? E tudo que vier como se fosse uma regra e contradiz aquilo que ele quer fazer no momento, ele vai te desafiar. Então, todo tipo de comorbidade, ela vai, sim, agravar um pouquinho, né? Mas não é fim do mundo, né? Entendi. Assim, vai procurar os profissionais para que possa trabalhar as outras questões também e conseguir ali também uma evolução nos demais transtornos, né? Entendi. A Yasmin tá mandando beijo, acho que é sua filha, né? É a minha. Tá falando assim, que orgulho da minha mãe, é uma ótima profissional, beijos. Beijo, filha. Aí o Anselmo Santos, essa é minha irmã, é muito profissional, te amo, meu exemplo de vida. A família toda. A família toda. O João Vitor, que orgulho da minha mãe, que lindo. Filho. Aí, a Sabrina Borges,
Muito sucesso para esses profissionais. Muito orgulho, mãe, te amo. Beijo, filha. Quem é a Sabrina? A sua? Aí, estão tudo chorando aqui, estão tudo chorando. Tá filha, marido, irmão, tá todo mundo parado hoje. Pois é, todo mundo assistindo. Godzilla Gameplay, eu não sei quem é esse. Tá assim, arrasem meninas, beijos da Boff. Quem é a Boff? Pode ser que seja a Gabi, é uma psicopedagoga também de lá, é o sobrenome dela. É o sobrenome dela, então é isso, Deve ser no YouTube, ela tá no YouTube de outra pessoa. Tiago Oliveira Varjão, tá arrasando, meninas, beijo, beijo. Ó, tá todo mundo aí, ó, com sucesso pra vocês, amém, amém. E que eu ia te falar também, Andréia, na psicopedagogia, uma criança que tem hiperfoco, por exemplo, assim, que nem o meu só gosta de matemática. E aí a gente fala assim, não, mas você precisa aprender o português. Aí ele fala assim, mamãe, eu não quero ser um escrevedor, eu quero ser, eu quero ser um cientista. Ele fala assim, eu não quero, eu só gosto de número. E na matemática nem precisa de ajuda, meu filho. O bicho vai, entendeu? Agora, a leitura tá complicado. E a gente descobriu o quê? Agora que a semana a professora falou, né? E aí lá na clínica não tá tendo fono ainda. Tão atrás de fono, que tá difícil. Vocês sabem como é difícil. Muito. Né, meninas? Vocês sabem como é difícil. Muito. A contratar fono, ter parceria. Nem contratar, ter parceria, né? Sim. E aí, a professora me falou, Magali, sabe o que tá acontecendo com o Rafa? Ele é igualzinho o Cebolinha. Ele troca o R pelo L. E aí, quando ele vai ler lá na frente, que ele percebe que ele tem essa dificuldade, trava. Entendeu? Então, assim, tem a tal da coisa do trauma, né? Do trauma, e aquele trauma deixa ele regredir um pouco, né? Então, assim, a gente consegue fazer uma aprendizagem com as coisas que ele mais gosta. Exatamente. Então, você pega o que ele gosta, senta lá, faz um plano de aula e fala assim, você vai colocando as outras coisas dentro da matemática para ele se inserir nesse conteúdo que ele gosta, extraindo a dificuldade dele e fazendo a intervenção para que ele avance. Entendi. Né? É a mesma coisa do brinquedo. A criança acha que tá brincando e você tá lá extraindo dele a dificuldade, avançando do controle inibitório. E ele sai sorrindo e você também, né? Sorrindo, porque a dificuldade que ele tinha, ele vai superando aos poucos. Mas você usa o hiperfoco para que a criança avance justamente nas questões que ela tem mais dificuldade, né? Porque ela tem hiperfoco em uma coisa. Entendi. Então, ela deixa a desejar em matemática, no caso do seu filho, não, né? Português. Mas ele não deixa a desejar em português, às vezes ele deixa a desejar nas outras disciplinas, mas você vai fazendo isso. Pega o hiperfoco para fazer o manejo nas outras dificuldades dele. E dá pra mãe ajudar em casa também, né? Dá Até pra ajudar. dizendo que o cientista precisa ler. Então, eu falei já pra ele isso, meu filho. Como é que você vai ser cientista se você não lê as fórmulas? Isso mesmo. Não vai ter como. Não vai. Aí, mas aí é difícil, viu? É difícil. Sim. É o que eu já tava falando pra vocês antes, né? A escola de agora tem um momento emocional lá. E aí a professora falou, qual que é o problema que você mais tem, que você sabe que você faz errado. A professora achando que ele não entendia de nada, e ele falou, é quando eu digo não pra minha mãe. Então eu falei assim, ele sabe que ele tá fazendo errado. É porque, assim, ele tá com a parte desafiadora aí, né? Sim. Então, é complicado mesmo, é difícil, assim, você conseguir entender qual que é essa questão. E o que eu ia te falar pra você dar um recadinho pras mães? Dizem que a melhor terapia, além da de vocês na clínica, não adianta nada a gente levar pra clínica de vocês se não continuar estimulando em casa, né? Sim, com certeza. Inclusive, nós estávamos comentando antes sobre a atividade de vida diária, né? Exatamente. E a criança que tem autismo, ela precisa dar a continuidade em casa, né? Porque não adianta fazer a terapia com a psicóloga ou com a psicopedagoga e quando chegar em casa a mãe não acompanhar, não continuar, porque aí ele vai desorganizar novamente. Então aquele trabalho não vai ter o resultado esperado, porque não está dando a continuidade em casa. Entendi. Então é muito importante que as mães se dediquem. Eu sei que é difícil, né? A rotina corrida das mães, mas tirar um tempinho e tentar acompanhar, tentar observar, porque a mãe é a nossa melhor parceira no sentido da gente saber
como que ele está evoluindo. Esse retorno que a mãe dá pra gente é muito importante, Não né? só a escola, né? Essas é a família. Parcerias, né? Sim. As parcerias, elas precisam funcionar. Porque às vezes no atendimento você constrói a rotina da criança. E não é você que vai desenvolver a rotina, né? É a família. Então, se você não tiver o feedback, olha, isso deu certo, isso não deu, você substitui um pelo outro. Se você não tiver essa devolutiva, você não avança. Não. Então você faz todo um plano para a criança, para ela levar para casa, com a questão das atividades de vidas diárias que a gente estava conversando, né, das aprendizagens de vida diária, mas se a família não pôr isso em prática, ele não desenvolve e você também não traz a dúvida do que não evoluir. Verdade. Né, pra gente fazer a troca. Tem então, que ter. a parceria, ela é fundamental. Não tem o psicopedagogo sozinho, o psicólogo sozinho com a criança, né? Sem a família não dá. Não rola, né? Não tem rola. que ser. Gente, tem mais um tema, tá acabando, mas a gente... Rapidinho, uma pergunta aqui do Carlos e, na verdade, não é nem uma pergunta, pra gente falar um pouco, que a gente tá esquecendo, que eu tô falando que não dá tempo, né? Não dá. É muita coisa, não dá, ó. Ele já tá falta 5 minutos só. E a gente tem que botar ainda os Instagram de vocês ainda aqui, ó. O Carlos falou assim, acho que é o esposo seu, né? É o meu. É o seu. Falou assim, fala para as meninas, falar um pouquinho sobre o atendimento educacional especializado nas escolas. É isso mesmo, pessoal das escolas de Guarulhos. Eu nem vou falar de outros lugares, porque as meninas não têm perna para ir. Por mais que tem carro, mas é muita coisa. Chamem as meninas para parceria. É muito importante ter uma equipe que nem essa na escola, porque assim vocês vão ter mais tranquilidade, vocês vão ter mais abertura, né, na mente para poder trazer falar para os pais. Então, é muito importante uma especialização, uma clínica que nem a de vocês, tá em parceria com a escola. Fala um pouco sobre esse trabalho de vocês. Sim, a gente faz isso, né? Porque até para ajudar, às vezes, a própria equipe escolar, né? Porque a demanda é muito grande também. Então, a gente vai até a escola, a gente faz algumas formações, palestras também para os professores, para a equipe pedagógica. E, ao mesmo tempo, quando elas têm dúvida, alguma coisa, elas também mandam para a gente. A parceria. Exatamente. Encaminham os alunos também para a gente. Porque é difícil fazer esse trabalho, não é possível dentro da escola. Então, a escola precisa mandar para a gente, né, para que a gente possa fazer a avaliação de forma correta, no espaço correto, né, mas essa parceria, assim como as meninas vinham falando da parceria com a família, com a escola também é muito bacana, dá resultados, né? Tem algumas escolas que têm algumas profissionais dentro da escola, isso é maravilhoso, mas não é uma realidade para todas, né? Isso que eu ia falar, a maioria não tem, sim, né? A maioria não tem. E até na parte pública eu acho que não tem, né? Sim, não tem. Não tem. É raro você ter uma assistência, assim, psicológica nas escolas. Não tem. Normalmente as escolas próximas à clínica, eles chamam a gente, né, para poder indicar, a gente vai até a escola, apresenta o trabalho e depois eles vão encaminhando as crianças para nós, porque dentro da escola normalmente não tem. Então mesmo, não é só as particulares que pode chamar vocês? Não, claro que não. Pode ser a pública também, Cátia? Pode que top! Adorei. Nós vamos. A gente atende, né, aluno da escola pública, né, na escola pública, nem todas as escolas têm o atendimento educacional especializado, são divididos em polos, né, então cada polo tem aí 2, 3 escolas, aí falta o profissional também, né? E aí essas crianças são atendidas, a gente faz o retorno na escola pública, manda o relatório e faz as indicações, né, para encaminhar para a escola polo, ou indicar, no caso da prefeitura, tem um projeto que é o Educa Mais, que é o sistema de alfabetização para crianças de 3º, 4º e 5º, e aí você pede para fazer intervenções com o aluno, né, trazer para frente, fazer atividade focada na dificuldade dele, mas o atendimento educacional especializado, ele é fundamental, né, na rede pública, mas a gente ainda está em defasagem de profissionais, né, porque troca o tempo todo. Eu fiz parte do atendimento educacional especializado na Prefeitura de Guarulhos por 8 anos. E é um trabalho que dá muito retorno, né? Mas você precisa de intensificar as formações, porque a gente também precisa se atualizar, né? Você faz uma pós-graduação, mas você não dá conta depois de vários transtornos que chegam para você. Então, estudar é fundamental. Você não consegue terminar a pedagogia e continuar na educação se você não estudar,
né, se atualizar. Cada dia aparecem mais transtornos, mais características diferentes e você precisa se atualizar. Então a prefeitura precisa, né, as escolas particulares também investem em informações que são fundamentais para os profissionais, né? Esse acolhimento com as famílias, estar constantemente conversando com as famílias é fundamental. Que bom, obrigada. Mais um tema, até coloquei aqui pra gente falar o cuidar de quem cuida num outro programa, se Deus quiser, numa outra apresentação, e falar sobre esse tema das escolas, da gente falar como que as professoras têm que identificar, porque a gente falou muito de família aqui, né? Sim. Assim, como identifica dentro de casa, mas na escola é outra coisa, né? Sim. E é uma coisa que eu peço pro pessoal do governo, para pessoal da prefeitura, para não acontecer tantas tragédias em sala de aula, não só com autistas, mas com todos. Cuidar, ter pelo menos uma psicóloga em cada escola. É lei, tem que ser lei. Se não é lei ainda, tem que ter essa lei. Né? Uma psicóloga em cada escola durante o período, troca, né? Uma psicóloga faz 2 turnos, mas assim, por quê? Ali vocês já conseguem captar muito problema, né, das crianças, Sim. né? Problema de maus tratos, problemas psicológicos, problemas na família, às vezes coisa que acontece com a mãe, coisa que acontece com o irmão. Então, quantas coisas de pedofilia dá pra poder rodar? Né? Quando se tem alguém responsável como vocês dentro da escola. E também, além da psicóloga, ter 2 professoras dentro de uma sala de aula. Então, assim, a sala de aula é um lugar que você busca muita coisa. Então, precisa ainda melhorar muito a parte de conscientização mental e ter os psicólogos e ter uma equipe boa dentro das escolas. A partir daí vai parar com esses sustos quando a gente liga a televisão de manhã. Aconteceu uma tragédia, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas é isso, gente. Agora eu quero que vocês passem o contato de vocês na internet, né? Passa o seu, pode falar aí qual que é? É do Espaço Cognição, ESP, _ Cognição. Tá na tela, gente, ó, do jeitinho Aí. que tá. ESP, _ Cognição. Lá tem todas as meninas. E tem o @ pessoal das meninas, né? Qual que é o seu? Isso, Inclusão Responsável 21 @gmail.com. O da Andréia e o seu, Antônio. O meu é psi.Antônia Ferreira. Amém. Obrigada, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Foi uma honra trazer vocês aqui. Pessoal que quiser patrocinar o Pode Mulher, será uma honra ter vocês passando. De vez ser as nossas gatas aqui, ó, as convidadas e eu, vai ter, claro, mas vocês ficam passando na tela. Vai ficar também no portal, vai ficar também na página da nossa rede Auto Tietê, vai ficar no meu YouTube. Então, assim, você vai divulgar muito a sua empresa, você vai ganhar tutu. E aqui, ó, 200 pessoas ao vivo, às vezes chega até 1000. Então é aonde você pode divulgar. Divulga, gente, coloca aí nas perguntas e manda perguntas pra gente como que é pra ser patrocinador e patrocínio Pode Mulher, que a gente precisa. Obrigada, pessoal, até a próxima semana que vem vamos falar das mulheres empoderadas e vocês precisam assistir. Obrigada, meninas, Deus abençoe. Estão mais que convidadas para a próxima vez. E não esqueçam de prestigiar Espaço Cognição no Jardim Presidente Dutra. Qual que é o endereço? Rua Cachoeira 172, no Jardim Presidente. Rua Cachoeira 172, pertinho da Paróquia Santa Cruz, tá bom? É facinho de achar. Beijos, obrigada pela audiência. Aê, acabou!